tocando, cantando. Quando chamaram a melhor idade e eu recebi uma flauta, eu vi o quanto Deus tem me abençoado de poder tocar junto com essa equipe tão seleta aqui na frente da melhor idade. Foi uma honra e um privilégio. E nós teremos muito em breve, né, irmão Júlio, nossa orquestra aqui apresentando antes do final do ano, em nome de Jesus. Estou sabendo aí que tem muita gente que sabe tocar aqui na igreja, né? E eu vou descobrir já. Já achei a trompa, já achei o sax, trompete, estamos encontrando. E eu acredito que nós vamos ter uma orquestra aqui linda para a glória do nome do Senhor. Eu quero convidar a igreja a abrirem suas Bíblias no Santo Evangelho de Lucas, o médico amado, capítulo 13, a partir do verso 1. Evangelho de Lucas, o médico amado, capítulo 13, a partir do verso 1. Assim nos ensina a palavra do nosso Deus. Lucas 13, 1. Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores do que os demais de Jerusalém? Não. Eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. E então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro ou viticultor, eu esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. E o jardineiro respondeu, Senhor, deixa mais 1 ano e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Tudo o que aconteceu e está acontecendo é tão somente para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Obrigado pela Tua palavra lida, Senhor. Nós reconhecemos que quando a Tua palavra é lida e explicada, é boca do Senhor falando aos nossos corações. Por isso, ó Deus, com temor e tremor, eu me coloco diante de Ti e diante da igreja para transmitir o Teu recado para cada coração. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para que no final toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados tão somente ao nome de Jesus. E é nesse nome que eu oro, aquele que é a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos irmãos, aqui está um texto que muitas pessoas entendem como um texto enigmático de Jesus. Mas como eu sempre tenho dito, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não existe nada enigmático, porque o Espírito de Deus nos traz a revelação diante daquilo que a palavra está dizendo. E eu quero estudar com os irmãos esse texto que vai nos levar a pensar o que fazer diante das adversidades deste tempo. O que fazer diante das adversidades deste tempo? Você tem enfrentado algum tipo de adversidade na sua vida? Você tem passado por alguma luta na sua vida? Você tem passado por momentos de tragédias na sua história? Esse texto tem muito a nos ensinar nesta noite. E eu quero aprender com os irmãos algumas questões importantíssimas para a nossa vida diária. Mas a primeira observação eu quero falar dentro do contexto desse texto. Se vocês observarem no versículo 1 diz, e naquela mesma ocasião. Não sei se todos têm essa versão. E naquele mesmo tempo, ou naquela mesma ocasião. A pergunta que surge aqui é, que ocasião era esta? Que tempo era este? Porque o começo do texto diz, ora, naquele mesmo tempo, ou seja, naquela mesma ocasião. E assim como a Bíblia nos ensina e nos dá a interpretação correta, a resposta está no capítulo anterior.
Por isso nós temos que entender que a Bíblia não foi escrita por capítulo e ela não também tem versículos. Isso foi colocado muito tempo depois. Tudo era um escrito direto. Vocês imaginam se não tivesse capítulo, não tivesse versículo até hoje, eu falasse, irmãos, abrem Lucas lá naquela passagem que Jesus está falando da figueira com a vinha, vocês vão caçando aí até chegar lá. Vocês imaginam que luta, que dificuldade, como a gente ia perder tempo para tentar achar o texto? É por isso que quando a gente olha o capítulo anterior, capítulo 12, a gente vê no verso 35 a 40, que Jesus estava falando a respeito do juízo vindouro. E aí Jesus, então, nesse contexto dessa explanação, ele fala sobre o juízo vindouro que chegou sobre a vida de algumas pessoas. E Jesus, então, estava falando de um fato que tinha acontecido em Jerusalém, algo terrível. E que algo terrível era esse? Jesus, então, estava falando do recado que deram para ele. Pilatos havia mandado matar galileus que estavam no templo fazendo os seus sacrifícios. Era comum as pessoas irem ao templo em Jerusalém fazer sacrifícios. E aqui está um grupo de galileus. Galileus que estavam ali com o coração sincero. Galileus que estavam ali adorando a Deus em Jerusalém. E o texto diz que Pilatos mandou matar. E a história reflete que quando eles morreram, o sangue daqueles galileus se misturaram com o sangue dos animais que eles estavam fazendo o sacrifício. Vocês conseguem imaginar tamanha atrocidade sem limites de Pilatos para com esses galileus que não estavam fazendo mal a ninguém, eles estavam apenas fazendo um sacrifício ao Senhor, oferecendo a Deus o melhor que eles podiam oferecer, mandando aquele animal ser degolado naquele altar. E diz que Pilatos assim manda assassiná-los. E aqui surge então uma pergunta: qual foi a motivação dessas pessoas de levar até Jesus essas informações de que havia acontecido um assassinato durante um culto que estava tendo em Jerusalém pelos galileus? Pelo menos eu vejo aqui 3 motivações. Primeiro, talvez essas pessoas que foram falar para Jesus desse assassinato, eles estavam tentando colocar Jesus contra Pilatos, para que Jesus se posicionasse politicamente, para que Jesus pudesse dar uma palavra diante dessa barbárie, porque Pilatos, meus irmãos, era governador romano. E Pilatos acabou de matar galileus inocentes na praça do templo. Mas o que me chama a atenção aqui, que eu quero que os irmãos guardem isso no seu coração: os galileus não eram da província de Pilatos. Guardem isso. Pilatos era governador da Judéia. Jamais Pilatos poderia matar ou mexer com alguém que fosse de outra jurisdição. Porque quem governava a Galileia era um homem chamado Herodes. Herodes cuidava da Galileia, Pilatos cuidava da Judéia. E muito provavelmente, este incidente aqui foi o que provocou inimizade entre Herodes e Pilatos. E os irmãos entendem quando essa inimizade começa então a ser jogada por terra. Foi quando Jesus estava no seu julgamento. Pilatos, ao invés de condenar Jesus e mandá-lo logo para a cruz, o que Pilatos fez? Pilatos manda Jesus para quem? Para Herodes. Exatamente porque Jesus era galileu. Só que Pilatos não tinha feito isso com os galileus. Ele matou os galileus. Agora, na vez de Jesus, para formar novamente uma parceria, ele então manda Jesus, porque era o correto a se fazer, para a jurisdição dele, porque era de Herodes. Mas Herodes não deu bola e Herodes mandou Jesus de volta para Pilatos, como nós conhecemos. Então talvez essas pessoas, elas tenham pensado que se Jesus tivesse se posicionado politicamente contra a atrocidade de Pilatos, porque Jesus, como um galileu, deveria bater de frente com Pilatos, e Jesus tinha poder, Jesus era o Senhor da glória, Jesus fazia muitos milagres. Talvez essa tenha sido a intenção dessas pessoas, levar essa narrativa destes assassinatos lá no templo em Jerusalém dos galileus. Mas existe uma segunda motivação. Provável também que essas pessoas foram alertar Jesus: ó Jesus, cuidado, Jesus tenha cautela, porque talvez você vai correr o mesmo risco daqueles galileus. Eles foram assassinados enquanto cultuavam a Deus e faziam sacrifícios no pátio do templo. E aí eles estavam querendo estar cuidando de Jesus, para que Jesus pudesse ter precaução diante da atitude assassina de Pilatos.
Não sei se é essa a intenção deles, porque não acredito. Mas a terceira motivação, penso eu, ser a mais correta. Porque eu entendo aqui que eles foram até Jesus para tentar especular, para tentar ver de Jesus qual seria a sua resposta ao dizer por que este mal aconteceu com aqueles galileus. Será que aqueles galileus estavam espiritualmente vivendo em momentos de pecado? Será que eles foram massacrados, assassinados, enquanto ofereciam sacrifícios, porque eles estavam vivendo uma vida errada diante de Deus, e Deus não aceitou aquele momento de culto, e assim permitiu aqueles assassinatos? Na mente daqueles judeus, essa conexão entre pecado e sofrimento era muito forte. Aqui está a teologia da retribuição. Se você sofre, é porque você está pecando. Se você está bem na vida, é porque você é abençoado. Se você está rico, mesmo que você tenha roubado para ser rico, é sinal que você é abençoado mesmo assim. Onde já se viu isso, não é mesmo? Como que pode? Eles entenderem uma pessoa abençoada porque ela conseguiu dinheiro independente do jeito que ela ganhou. Se a pessoa tem muita saúde, porque ela é abençoada. Mas se ela descobre que está com uma doença, logo Deus está pesando a mão sobre a vida dela. E por incrível que pareça, ainda hoje existem pessoas que pensam assim. Quantas vezes você já não lidou com determinada pessoa, ou um determinado irmão ou irmã, e descobriu que ele ficou doente, ou ela ficou doente, de uma forma inexplicável. E aí vem lá no fundo, o que está acontecendo? Eu acho que é tratamento de Deus. É Deus pesando a mão, não é assim mesmo? Uma vez eu disse aqui, imagine um dia o pastor estiver aqui pregando, espero que isso não aconteça, tá, meu bem? E de repente o pastor, puf, cai durinho aqui no púlpito, mortinho da Silva, como diz alguns. E de repente vai levantar um grupo, que coisa linda, o pastor morreu pregando a palavra, o pastor morreu fazendo aquilo que amava, Deus o honrou, Deus o abençoou de forma linda e tremenda aqui na igreja. Ah, mas vai levantar aqueles, que a irmã Elciane, me desculpa, o pastor estava em pecado. Pode ter certeza, Deus pesou a mão sobre a vida do pastor. Não é isso que acontece? Vamos ser sinceros. Meus irmãos, é incrível que eles queriam escutar de Jesus. Por quê? Por que essas pessoas tiveram um fim tão trágico? Por que essas pessoas morreram assim, dessa forma, assassinadas, uma vez que estavam cultuando a Deus? Eles acharam que não era normal essas pessoas terem sido mortas assim. Na mente religiosa desses judeus, eles tinham certeza que aqueles galileus morreram porque eles tinham de alguma maneira cometido algum pecado. E esses judeus, eles pensavam que aqueles galileus tinham muito mais pecados. Aqueles galileus estavam diante de Deus sentenciados para serem envergonhados e mortos. Mas o que me chama a atenção é que quando eu falo dos dias de hoje, eu ouvi muitas pessoas falando isso na época da Covid. Quantas pessoas que nós pudemos saber e acompanhar que morreram de Covid-19. Aquela pandemia que se instalou, aquela pandemia que aterrorizou toda a humanidade. E algumas pessoas falaram, fulano morreu de Covid. Também, né? Estava longe de Deus. É Deus castigando. Às vezes a pessoa descobre que está com câncer e alguém fala, Deus está tratando de alguém nessa família. Às vezes acontece uma catástrofe natural, um terremoto, um maremoto, ou barreiras que caem, tragédias como aconteceram aqui em Petrópolis, tragédias como aconteceram no Rio Grande do Sul, ataques terroristas pelo mundo, e a pergunta que vem no coração é, por que Deus permitiu algo tão trágico acontecer assim com essas pessoas? Como até hoje, muitas pessoas se cogitam a perguntar por que Deus permitiu que 6 milhões de judeus fossem trucidados pelo nazismo. Alguns vão dizer que foi naquela hora que eles disseram para Pilatos que cai o sangue desse inocente sobre nós e nossos filhos. Vocês imaginam só como que Deus então teve a capacidade de jogar sobre as descendências daqueles judeus todo este pecado com a vinda do nazismo? Será que aqueles 6 milhões de judeus, será que as pessoas que morreram em várias tragédias no Brasil e no mundo são mais pecadoras, foram mais culpadas? Será que elas mereciam morrer? Talvez essa motivação dessas pessoas é que levaram a falar com Jesus e questionar a Jesus. E é por isso que Jesus teve que responder como lhe respondeu. E aqui eu encontro algumas lições
através da resposta de Jesus para a nossa vida, diante das tragédias, diante das adversidades que nós enfrentamos nesta vida. Primeira questão: diante da dor, diante das adversidades, diante das tragédias dessa vida, eu e você temos que parar de falar da morte dos outros, enquanto nosso coração está morrendo diante de Deus. Esta é a primeira lição que Jesus está ensinando aqui. Pare de falar da morte dos outros. Olhe para o teu próprio coração, que está morrendo diante de Deus. Veja comigo o versículo 2. Diz o seguinte, Lucas 13, 2. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? Qual é a resposta de Jesus, verso 3? De maneira alguma, jamais. Mas se vocês não se arrependerem, vocês também morrerão. Meus queridos irmãos e amigos, o problema aqui nesse texto é que esses judeus estavam muito mais preocupados com a vida dos outros do que com a vida deles. Este é o foco dessa narrativa. Tanto é que, se os irmãos puderem ler comigo, veja o verso 23 desse mesmo capítulo, o que está acontecendo aqui, para entender o que passava no coração dessas pessoas que questionavam a Jesus diante de tamanha atrocidade que aconteceu com os galileus. O que diz lá Lucas 13, 23? Disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? Quando eles perguntaram aqui, essa pessoa que faz essa pergunta, ela está dizendo que, Senhor, são poucos que vão se salvar. Ela estava se dizendo que ela não estava com problema de não ter salvação, mas ela estava preocupada com os outros. Ela não estava preocupada consigo mesma. Ela estava pensando, são poucos os que vão se salvar. É por isso que nos versos iniciais desse capítulo 13, Jesus então vai responder essas pessoas com outra tragédia. Olha o versículo 4. Jesus então vai dizer, bom, vocês estão querendo me mostrar que aqueles galileus morreram porque eram pecadores. De forma alguma. Vocês precisam se arrepender porque vocês eram tão pecadores como eles também. Agora olha o verso 4. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, vocês acham que eles são mais culpados que todos os homens que habitam em Jerusalém? Olha que incrível. Jesus agora citou um caso que não foi um massacre, foi uma fatalidade, foi um acidente. Acidente sem intencionalidade, foi um desmoronamento. 18 pessoas tinham morrido recentemente, soterradas lá no tanque de Siloé. E foi aí que Jesus começa a falar para aqueles homens. Será que esses 18 que morreram soterrados também eram mais pecadores que todos os moradores de Jerusalém? Meus irmãos, Jesus deixou claro que foram pessoas da Judéia que haviam morrido naquele soterramento, pessoas comuns, pecadoras, tanto quanto aqueles galileus que ofereciam sacrifício. Jesus não entrou no campo da especulação. Jesus, em momento algum, entrou no campo político para querer bater boca e criticar Pilatos. E é bom ressaltar aqui que Jesus nunca se envolveu com política. A igreja não está aqui para se envolver na política. A igreja está aqui para orar pelos políticos e ser bênção na vida dos políticos, clamando a Deus e pedindo as bênçãos do Senhor sobre a cidade, sobre o estado, sobre o Brasil e sobre o mundo. E meus irmãos, Jesus não fez nenhuma defesa em favor dos galileus, porque Jesus também era galileu. Jesus também não disse que aqueles que morreram debaixo dos escombros, lá no tanque de Siloé, eram mais culpados também. Pelo contrário, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: parem de se preocupar com a vida dos outros. Parem de olhar aquilo que está acontecendo com as pessoas ao seu redor. Pare de olhar para aquilo que elas estão vivendo como tragédia. Em vez de ficar se especulando, em vez de ficar tentando entender por que elas passaram por aquilo, se pecaram ou não, começa a olhar para o próprio coração. E se fosse vocês? E se você estivesse lá no meio daqueles que foram assassinados junto com os galileus? E se vocês estivessem lá no tanque de Siloé, quando aconteceu aquela tragédia, aonde vocês estariam hoje? Meus irmãos, Jesus disse isso para que eles pudessem olhar para o pecado que eles possuíam. O problema é que as pessoas aqui nesse contexto eram especialistas em saber da vida dos outros.
E meus irmãos, nem eu nem você podemos julgar uma pessoa pela maneira como ela vive ou como ela vai morrer. Em vez de olhar para o outro, a gente tem que olhar para nós mesmos. E foi isso que Jesus disse no versículo 3. Ele respondeu, disse: cuidais vós que esses galileus eram pecadores mais do que todos os outros. Ou seja, cuidai vós aqui, no texto original grego, é a palavra grega dokeiti. Dokeiti significa opinião própria, suposição pessoal, julgamento particular. Jesus estava dizendo, pare de fazer seus julgamentos particulares. Pare de ficar olhando para as pessoas e dentro de você fazer uma suposição a respeito do que está acontecendo com ela. Uma vez uma pessoa me procurou em São Paulo e falou, pastor, meu vizinho, seu pai está roubando. Eu falei assim, por quê? Você viu ele assaltando o banco? Não, não. O camarada trabalha na mesma empresa que eu, pastor. Ganha um salário parecido com o meu e está com um carro novo. E eu estou com esse carro velho. Pastor, tem alguma coisa errada? Eu falei, tem uma coisa errada. O seu coração está cheio de inveja. Provavelmente você não sabe quanto aquele casal que está ali, comprando um carro zero, deixou de comprar roupas, deixou de comprar coisas na rua, deixou de sair para jantar fora, deixou de viajar para poder investir e comprar aquele carro. Agora olhe para o teu coração, porque você está com inveja dele. E isso é um grande pecado. Ao invés de dizer que bom, graças a Deus eles estão com vida, com saúde, puderam comprar um carro melhor. Sabe, meus irmãos, é isso que Jesus estava dizendo aqui. Cuidem das próprias vidas, cuidem dos seus corações, parem de encontrar pecado nos outros. Meus irmãos, Jesus estava dizendo para eles, parem de julgar os outros, porque o maior pecado está no coração de vocês. E olha o que ele diz no versículo 5, não vos digo antes, se não vos arrependeres, todos, de igual modo, perecereis. Deixa eu dizer uma coisa a cada um de nós nessa hora. Quando a gente lê uma notícia no jornal sobre tragédias, terrorismo, terremotos, barragens se rompendo, assassinatos, não vamos especular por que aquelas pessoas passaram por aquilo. Temos que olhar na mesma hora para o nosso coração. Ao invés de falarmos daquilo que aconteceu, nós temos que olhar para a gente e falar, Senhor, eu estou aqui, Senhor, e eu estou tendo a oportunidade do Senhor de viver uma vida melhor, de te buscar mais, de me encher do teu Espírito. Senhor, eu quero mais e mais de ti. Ao invés de se preocupar e saber por que aquilo aconteceu, comece a pensar, e se eu e você estivéssemos ali, aonde estaríamos agora? Dizem os historiadores que Martim Lutero, ele se reconciliou com Deus, quando um grande amigo foi atingido de uma forma trágica e fulminante por um raio no dia de chuva. E diz que naquele momento, quando ele viu seu amigo ali morto, naquela hora, diante daquela tragédia, Lutero olhou para Deus e falou, Senhor, era para eu estar junto com ele naquela hora, e eu estaria perdido para sempre se eu tivesse morrido. Aquele amigo de Lutero era servo de Jesus Cristo. Aquele amigo de Lutero estava sempre falando para Lutero para que ele pudesse voltar e buscar a presença de Deus. E foi neste momento, ao ver a tragédia acontecendo com o seu amigo, que ele olhou para o seu coração. Em momento algum Lutero falou, puxa vida, ele estava em algum pecado. É por isso, este raio fulminante veio sobre a vida dele. Lutero falou, Senhor, se fosse comigo, eu estaria perdido. Meus irmãos, quantas pessoas fizeram especulações durante a pandemia? Ah, pastor, eu acho que essa tragédia foi aquelas alimentações exóticas da China. Pastor, eu acho que foi aqueles cientistas dos laboratórios chineses e eles prepararam essa guerra toda que foi a Covid-19. Não, pastor, eu acho que a culpa foi dos governos mundiais. Não se atentaram para a gravidade invisível chamado coronavírus. Você não ouviu isso muitas vezes? Muitos falaram, não, pastor, foi a mão de Deus pesando sobre esses países, inclusive o nosso. Agora lembre o que diz 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Bom, pergunta que eu faço a vocês. Por que há doenças então na terra de acordo com esse texto? Por causa dos ímpios? Por causa dos corruptos? Por causa de algum médico que mexe em laboratório e pode criar um vírus mortal? O texto diz, se o meu povo, que chama pelo meu nome. Ou seja, Deus estava dizendo para o seu povo,
não para o povo do mundo. Vocês, se não se arrependerem, se vocês não buscarem a minha face de coração, eu não vou trazer cura, eu não vou trazer saúde para a sua terra. Então, irmãos, se nós temos algum problema nesta terra, é porque o povo de Deus não tem buscado a Deus como deveria. Esse foi o contexto lá de 2 Crônicas 7. O problema é que às vezes a gente passa tanto tempo tentando descobrir o porquê, teoria da conspiração, se a vacina estava correta ou não, e por aí vai. E aí a gente começa a perder tempo com isso. E Jesus nos ensina que nós não temos que perder tempo olhando para essas coisas, nós temos que olhar para o nosso coração e ver, meu Deus, eu estou morrendo espiritualmente, eu estou me afastando de Ti, eu preciso mais do Senhor, porque se eu estivesse ali morrendo de Covid, se eu estivesse naquele terremoto, se eu estivesse naqueles escombros, eu estaria morto, e aonde eu estaria agora? Talvez essa pergunta é que muitos teriam que fazer, se Jesus estivesse aqui agora respondendo, mas Ele respondeu isso para os judeus naquela época. Jesus estava dizendo, esses galileus foram assassinados, aqueles 18 foram soterrados no tanque de Siloé, mas eles não eram mais pecadores do que vocês. Todos são pecadores. Não é porque a pessoa morreu numa tragédia, num desabamento, que ela é mais pecadora, não. Deus não ama menos a pessoa que morreu numa tragédia do que ama você, do que ama a mim. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Irmãos, nós não somos mais justos do que essas pessoas que estão morrendo em nossos dias de forma inexplicável. Nós não somos mais santos do que aquelas pessoas que morreram em algum desabamento. Todos nós somos pecadores. Mas pela graça de Deus, fomos alcançados um dia por Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso, meus irmãos, que eu olho para esse texto e lembro daquilo que aconteceu com Jó. Lembram de Jó? Se você abrir a sua Bíblia em Jó 4, de 7 a 8, os amigos de Jó estavam com Jó durante os 7 dias. Gente, vocês estão sabendo que Jó está doente? Estou sabendo, falaram comigo. E vocês sabiam que ele perdeu todos os 10 filhos? É mesmo? Vocês sabiam que ele perdeu todos os seus bens? Você sabia que também, além de perder tudo, ele está com doença muito grave, raspando com caco de telha o seu corpo? Precisamos ir lá. Coitado de Jó, temos que orar com ele não merece passar por isso, ele é justo, ele é temente a Deus, vamos orar com ele. E o que os amigos fizeram? Foram até a casa de Jó, não foram? Jó, conte com a gente. Jó, você mora no nosso coração. Jó, você não merece passar por isso, mas já já vamos ter a resposta. E de repente, acabou os 7 dias, porque no contexto judaico, 7 dias de sofrimento ainda vai. No 8º dia, algum problema você tem. Com certeza você pecou. E aí, eles começaram a falar no 8º dia, Jó, você sabe por que você está sofrendo? Jó, você entende por que você teve essa falência financeira? Jó, você sabe por que você enterrou seus filhos? Jó, você sabe por que você ficou doente? Jó, você sabe que o seu casamento está complicado, porque a sua mulher está em crise ali? Jó, você sabe perfeitamente, Jó, alguma coisa aconteceu. Jó, admita, fale para a gente, nós somos seus amigos. Você pecou, não pecou? Você pisou na bola. Você fez alguma coisa, Jó. Você está colhendo aquilo que você semeou. Meus irmãos, foi isso que os amigos de Jó fizeram. E eu fico pensando, ter amigo desse não precisa de inimigo, não é mesmo? Os amigos de Jó são os amigos da onça. Porque eles deveriam estar ali orando, clamando a Deus, mas eles entenderam que Jó estava em pecado. E em momento algum Jó tinha pecado. Deus sabia porque Jó tinha que passar por aquilo. Deus conhecia o coração de Jó. Tanto é que no final da história, Deus fala o que para Jó? Jó, ore pelos seus amigos agora. Ou seja, perdoe o julgamento dos seus amigos. E agora, depois de orar, é que você vai ser totalmente bem-sucedido novamente. E foi o que aconteceu com Jó. Sabe, meus irmãos, quando eu olho para a história de Jó e para esse texto das Sagradas Escrituras, eu vejo que Jesus estava dizendo isso para eles. Vocês estão querendo julgar o pecado na vida dos outros. Vocês estão olhando a tragédia na vida de todo mundo, ao invés de olhar a própria tragédia do seu coração. É nessa hora que eu e você temos que olhar para o céu e falar, Deus, se não fosse a Tua graça sobre a minha vida, eu não estaria aqui nesta noite. Pense comigo, irmãos, quantos livramentos você já teve na sua história?
Quantas coisas você já passou, quantos momentos difíceis você já enfrentou, e Deus te abençoou, Deus te restaurou, como Deus continuará te restaurando, porque Ele te ama, Ele é Deus e Ele cuida da sua história. Eu e você podemos contar muitas histórias, e de coisas que aconteceram sem explicação. Eu não sou melhor, e nem você, do que aqueles que morreram incinerados lá naquelas torres gêmeas nos Estados Unidos, no ano de 2001. Eu não sou melhor, e nem você, daqueles que foram varridos por aquela tragédia em Brumadinho, em Mariana, no Rio Grande do Sul. O que nós temos que entender é que Jesus estava dizendo: vocês precisam se arrepender. Será que eu e você temos tido tristeza do nosso pecado? Tudo aquilo que nós fazemos contra Deus e dizer: Senhor, eu estou vendo fulano passando por isso, mas Pai, usa-me para que eu seja instrumento na vida daquela pessoa. Senhor, ajude-me para que eu não venha julgar as pessoas diante daquilo que elas estão passando, mas para que eu seja um instrumento nas Tuas mãos para abençoá-las no dia da tragédia. Essa é a postura que Jesus estava ensinando. Esta é a primeira lição. Pare de olhar as pessoas que estão sofrendo e morrendo. Olhe para o seu coração. Segunda lição que Jesus agora explica aqui, que diante das tragédias da vida, nós temos algo tremendo que Jesus ensinou. É neste momento de dor, de adversidade, que Deus espera que eu e você produzamos frutos nas adversidades. Pastor, eu penso que eu vou produzir frutos quando tudo estiver bem, quando as minhas contas estiverem em dia, quando eu estiver gozando de plena saúde, quando a minha família estiver em plena paz, aí eu vou produzir fruto. Não, o melhor momento de se produzir fruto é diante das adversidades. E veja o que acontece. Jesus agora começa então a contar uma parábola. E ele então está explicando esse fato dos galileus e do povo que foi soterrado lá no tanque de Siloé. E ele inicia essa parábola dizendo o seguinte, verso 6. E dizia uma parábola. Um certo homem tinha o quê? Uma figueira. Figueira produz o quê? Figos. E esta figueira estava plantada num lugar muito estranho. Plantada onde? Numa vinha. O que a vinha produz? Uva. E aí diz que esse homem que tinha esta plantação foi procurar fruto na figueira, não na videira. E diz o texto que aconteceu o quê? Ele achou? Não achou. Para quem não sabe, lá em Israel, terra fértil é algo praticamente raro. A maioria das terras em Israel é seca, muito cascalho. É bacana quando você desce de Jerusalém até Jericó, você vai descer cerca de 300 metros abaixo do nível do mar, e você então vai andando, de acordo com o ônibus vai descendo, vai te dando aquela pressão que você tem que mascar chiclete, e você vai vendo que a sua garrafa vai ficando achatada por causa da pressão. E aqui é muito interessante, que você só vê cascalha, tudo branco para tudo quanto é lado, tudo refletindo e dói a vista, você tem que usar óculos escuros. E agora, o que mais interessante ainda, que de Jerusalém até Jericó, no meio das duas pistas, pistas maravilhosas, muito bem construídas, você vê várias árvores de tâmara, do começo de Jerusalém até chegar lá em Jericó. E aí você fala, como que pode isso sobreviver se só tem cascalho, se só tem terra seca, não tem terra fértil neste lugar? Você então vê e descobre que há uma corrente passando de água que é ligada ao sistema de computador em Jerusalém, que 3 vezes por dia injeta água naquelas tamareiras. No meio do nada, de um deserto, e é lindo. E quando você vai chegando em Jericó, você vê aquela oásis, aquela plantação, tudo artificial, que foi plantado em cima de cascalho, com um sistema de computação, jorrando água o tempo todo, para que aquela planta não morra. Ou seja, você não encontra terra fértil lá em Israel. Você disputa palmo a palmo quando se encontra uma terra fértil para plantar alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Jesus estava dizendo aqui que nesse contexto haviam 2 plantações em uma. Por quê? Para aproveitar o solo, para aproveitar a terra. E aqui a plantação da figueira é que estava invadindo a plantação da videira, da vinha. E aí, o que é curioso, se você não sabe, a figueira sempre na Bíblia representou a nação de Israel.
Se você olhar Jeremias 24, 3 a 7, você vai ver que Israel é chamado de figueira. Mas agora, esta figueira representa eu e você, porque em Cristo essa figueira simboliza a igreja. Meus irmãos, como igreja, nós cremos que Deus nos colocou num lugar especial, porque quem é a videira verdadeira? João 15, Jesus, ele falou o quê? Eu sou a videira, vós sois as varas. Aquele que está em mim, esse dá muito fruto. Ou seja, nós fomos enxertados na videira. Então aqui está uma figueira sendo enxertada aos pés da videira. Aqui para mim está uma palavra com relação aos servos de Deus, a igreja. E pense comigo, não é um privilégio para aquela figueira estar numa terra fértil, estar debaixo da videira porque vai ter sombra e vai ter água porque vai precisar de muita água para a videira, logo sobrará água também para a figueira. E eu vejo isso como igreja. Porque Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus nos amou, Deus nos restaurou, Deus nos perdoou, Deus nos salvou, Deus cuidou e cuida de cada um de nós, Deus nos deu a sua santa palavra, Deus nos deu Jesus Cristo, seu Filho, Deus nos deu o seu Espírito Santo, Deus nos dá o seu poder, Deus nos dá a sua presença, porque Jesus se chama Emanuel, e Emanuel quer dizer Deus conosco, Ele está sempre presente, Ele é a nossa esperança, e Ele tem nos abençoado, como diz a palavra, com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, ou seja, Deus tem investido sempre em nós, louvado seja o nome do Senhor. É por isso, meus irmãos, que eu e você como figueira, que estamos injetados ali, debaixo desta videira que é Cristo, nós precisamos dar frutos. E Deus tem todo o direito de encontrar em nós frutos. Tem ou não tem? Tem, porque Ele tem feito a parte dele. Eu li uma frase que me chamou a atenção, que diz assim: a inutilidade é um convite ao desastre. Vamos falar juntos? A inutilidade é um convite ao desastre. Para que manter uma figueira debaixo da videira em terra fértil, uma terra boa, uma terra regada, se a figueira não quer produzir frutos? O que é melhor fazer? Jogar fora. Ou seja, meus irmãos, nós não fomos plantados por Deus para sermos estéreis, para ficarmos ocupando o lugar de forma inútil. Olha o que Jesus diz no versículo 7, vamos ler? E disse então ao viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela está ocupando a terra inutilmente. Pode cortar. Eu sou o dono, eu estou vendo que ela não vai produzir frutos. Pode tirar daí, ela está ocupando o lugar de outra. Irmãos, figueira que dá fruto não é a árvore de ser cortada. Se está dando fruto, mantém, só poda. Podar é só tirar as pontinhas que estão secas. Não é para cortar. Está dando fruto, só poda. Mas se a figueira não dá fruto, se a figueira não produz nada, nem para fazer um móvel sequer ela serve. Porque figueira não é madeira de móvel, não presta para nada. Se retirar a madeira da figueira, ela só serve para quê? Para ir para o fogo. Só para alimentar o fogo. Figueira é árvore de fruto. E o fruto é algo que se espera de quem planta uma figueira. É por isso que Deus comparou a figueira com o povo dele, porque Ele nos chamou como seu povo para darmos frutos. Agora eu pergunto aos irmãos, qual é o contexto desse texto? Vitória ou tragédias? O que estava acontecendo? Galileus foram assassinados. Pessoas que estavam lá na Judéia, no tanque de Siloé, morreram de uma forma trágica por causa daquele momento que a torre caiu sobre eles. O momento era de bonança ou de adversidade? Adversidade. O questionamento das pessoas era saber se aquelas pessoas que morreram tinham ou não pecado. Aí Jesus começa a falar, não para aqueles homens, mas para os seus servos. Olha, na adversidade, vocês estão vendo quantas adversidades? Eu quero que vocês lembrem de uma coisa, eu sou a videira, vocês são essa figueira, e o Pai quer que vocês produzam frutos, principalmente na hora da dor, na hora da adversidade. Qual é a grande questão que Jesus está ensinando para o seu povo? Será que vocês acham que nesta terra vocês não vão ter sofrimento?
Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições. Mas ele disse logo a seguir o quê? Tem de bom ânimo, porque eu venci. Se Jesus venceu este mundo, eu e você em Cristo também venceremos. Porque nós estamos aonde? Debaixo da videira que é Cristo. Meus irmãos, nada que só extrai pode sobreviver. Pense nisso. Você conhece pessoas que são verdadeiras sanguessugas? Sempre estão procurando você para pedir alguma coisa. Você já olha a pessoa e lá vem ela me pedir mais alguma coisa. Você conhece gente assim? Calma, um de cada vez. Toda hora tem alguém que você sabe que vai te pedir alguma coisa. Quando nós trabalhamos na Volkswagen há 20 e poucos anos atrás, não, 30 anos atrás, eu lembro que na Frivel, Friburgo Veículos, inclusive o dono esteve aqui na minha posse, fiquei muito honrado com aquilo. Eu lembro que estávamos lá no balcão e nós ganhávamos comissão de 4% em cima da venda. Eu não sei quantos aqui vendem também, precisam da comissão. Como que você fica louco, né, para ter uma comissão? E de repente chega aquelas pessoas tudo bonitinhas, arrumadinhas assim, você já chegava, bom dia, tudo bem? Você quer um cafezinho? A pessoa, não, moço, eu vim aqui só para resolver um negócio aqui, meu nome está no SPC, está no SPC, quero distância, né? E dali a pouco, todo mundo assim, a gente já estava desesperado. Até que chegou um senhor, um bonézinho de palha, uma roupinha bem suja, mas suja mesmo de barro. Eu acho que o dedo dele, do pé, dava para plantar um feijão ali, de tanta terra. Chinelão havaiana bem surrado. Aquela calça jeans virada para cima e suja de terra. E aí o pessoal falou, vem pedir dinheiro aí para comprar remédio. Todo mundo foi lá para trás tomar café. Quem que ficou no balcão? Eu. Como bom cristão. Lá fui eu pensar, né? Se ele pedir compra, pedir remédio, vou tentar ver aqui na ação social da empresa. Pois não que o senhor deseja. Eu gostaria de comprar 2 motores completos. Hã? Como assim? É porque eu sou um fazendeiro, a minha Kombi bateu o motor, não quero fazer motor não, quero comprar um motor zero da Kombi, completo. Mas o quê? E o motor do Santana também, meu Santana não está bom não, quero o motor completo. É para já, senhor. E estou eu ali, pessoal, tudo lá assim, um café, ó. E eu lá assim, tirando, já doido para dar um print ali, quando saiu a nota fiscal, o senhor quer um cafezinho? E aí levamos o motor para ele e foi embora. Meus irmãos, sabe o que aconteceu? Depois daquele dia que a minha venda foi lá em cima, né? Graças ao Senhor. A gente estava construindo nossa casa, precisava de comissão, né? Deus nos abençoou. A partir daquele dia, toda hora que chegava alguém lá com a bolsinha lá, prazer, bom dia, chega aqui, né? Você tem uma receita aqui, ou você pode me ajudar a comprar remédio? Nunca mais apareceu outro fazendeiro ali para comprar nada, né? Mas todo mundo atendia, vai que, né? Essa pessoa chegou aqui, tem dinheiro para comprar algum motor. Meus irmãos, o grande problema é que existem pessoas que só sabem extrair. A pessoa acostumou pedir cesta básica na igreja e passa o resto da vida cristã dependendo de cesta básica. Mas não quer arregaçar as mangas, crer no Senhor, lutar e chegar a algum lugar. É muito fácil pedir alguém para pagar as suas contas do que ir à luta, do que estudar, do que se capacitar. E aí, meus irmãos, tudo que só extrai não pode sobreviver. Lembra do Mar Morto? Por que o Mar Morto tem esse nome de Mar Morto? Porque ele só recebe, ele só extrai. Se vocês olharem, vocês vão ver a geografia. Tudo vai cair ali e fica parado ali. E, meus irmãos, se vocês olharem aqui e observarem, essa figueira nessa história, Jesus está contando que ela estava no solo fazendo o que ali? Só extraindo, só sugando, só aproveitando a sombrinha da videira, só recebendo o melhor. Estava tirando do solo aquilo que poderia ser usado para uma outra planta frutífera ali do lado. Ou seja, ela era egoísta, porque ela só extraía, ela não oferecia nada. Eu pergunto a vocês, será que nós temos sido assim? Só queremos sugar, só queremos ouvir a palavra a cada semana, mas nunca queremos oferecer nada para Deus, não produzimos frutos. Como nós podemos provar um genuíno arrependimento se nós não produzimos frutos dignos de arrependimento? Mateus 3,8 diz o quê? Jesus vai falar ali, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não adianta bater no peito e dizer que é religioso. Se você não se arrependeu, você nunca vai produzir fruto. Não há possibilidade, meus irmãos, de alguém dizer que é de Jesus e essa pessoa nunca dá frutos. E o pior, quando ela dá um frutinho desse tamanhozinho, ela fica toda feliz. Olha só, deu um frutinho. O que diz lá em João 15? Eu sou a videira,
Vós sois as varas. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá um frutinho. Dá o quê? Muitos frutos. E se nós não estamos dando frutos no reino de Deus, há alguma coisa errada com a nossa vida espiritual. Meus irmãos, é na tragédia, na tempestade, são nas adversidades que eu e você conseguimos exalar o perfume de Cristo, produzir os melhores frutos. Sabe por quê? Porque nessa hora da dor, é a hora que a gente mais sente a mão de Deus conosco, é a hora que mais a gente sente a presença do Senhor, na hora das perdas dessa vida, é o consolo do Espírito Santo que nos põe de pé, e é nesse momento de dor que Deus nos usa para falar do amor dEle para muitas pessoas. É nessa hora que as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer: eu não entendo como que você pode ter tanta força assim, diante de tanta tragédia, tanta adversidade, tantas notícias ruins, e você continua de pé. E aí você pode dizer: eu só estou de pé porque o meu Redentor está vivo e Ele cuida de mim, como Ele quer cuidar de você também. Agora imagine, vida difícil, meu Deus, eu sempre venho à igreja, eu entrego o dízimo, Senhor, e olha que vida miserável que eu levo, olha, continua nessa linha. Sabe por quê? Porque você só está cantando a melodia do inferno. Porque a murmuração é melodia do inferno. Vamos repetir? A murmuração é melodia do inferno. Se você está sofrendo, como disse o Júlio, cante louvores. Adore ao Senhor, porque no meio dos louvores, Deus habita. E você pode dizer: está doendo, mas o meu Senhor, o Emanuel, está comigo e eu não temerei mal algum. É neste momento da adversidade que Jesus estava dizendo: é necessário que produza muitos frutos. Mas agora vem o fechamento dessa história. Jesus agora vai mostrar que diante da tragédia, diante das adversidades dessa vida, Deus é aquele que é especialista em nos dar mais uma chance. Deus é especialista em nos dar uma nova chance. E Deus tem uma nova história para a sua vida nesta noite. Deus te trouxe aqui nesta noite, porque Ele vai começar a escrever uma linda e nova história na sua vida, para o louvor e para a glória dEle. Você crê nisso? Há algo novo neste lugar, e Deus há de fazer através da instrumentalidade da sua vida. Olha comigo o versículo 7. Disse então ao viticultor, quem disse? O dono ali daquela plantação. E esse dono aqui é quem? É Deus. Quem é o viticultor, o jardineiro? Jesus. Qual é a palavra dele? Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortar, porque está ocupando uma terra de forma inútil. Irmãos, se Deus nos tratasse de acordo com os nossos pecados, como que nós estaríamos agora? Completamente destruídos há muito tempo, não é mesmo? Graças a Deus que a misericórdia dele se renova a cada manhã. Jesus disse aqui nessa parábola, nesse verso 7, que o dono daquela plantação que simbolizava Deus, já estava há 3 anos procurando fruto e não achava. 3 anos. Ou seja, por mais que ele tinha investido naquela figueira, ela não dava frutos. Irmãos, pergunta que eu faço: aquele dono daquela plantação seria injusto em mandar cortar aquela figueira? Não. 3 anos é muito tempo. Sabe o que Jesus fala para mim e para você nessa hora? Será que Deus tem mais alguma coisa a fazer na nossa vida para que a gente possa dar frutos? Deus nos deu o seu Filho. Deus nos deu tudo que nós precisávamos. Deus está presente neste lugar. E o que mais Deus precisa fazer para eu e você dar frutos? Então Ele fala para mim e para você: eu não vou te cortar, sabe por quê? Porque o meu Filho está pedindo mais uma vez em favor de vocês. Apesar das nossas fraquezas, apesar da nossa pouca vontade de nos envolver com as coisas espirituais, Deus sempre nos dá uma nova chance. Deus ainda nos dá esta garantia de uma nova oportunidade a pedido de Jesus, o seu Filho. Porque aqui nesta parábola é representado pelo viticultor, pelo jardineiro. E olha o que Jesus fala aqui através desta fala do viticultor. E respondeu ele e disse o quê? Senhor, pode cortar, joga no fogo. É isso que diz o verso 8. Senhor, dá mais uma chance. Senhor, deixa mais um ano. Até que eu continue escavando em volta. Olha, eu vou estercar, eu vou colocar esterco, eu vou adubar, eu vou molhar mais esta figueira. Ou seja, eu vou cuidar além do que eu já estou cuidando.
Sabe o que eu entendo aqui, meus irmãos? Aqui Jesus está mostrando a sua providência sobre a vida dos seus servos. Jesus está sempre em nosso redor, Ele está escavando, Ele está adubando, Jesus está sempre nos dando oportunidade. E muitas vezes Jesus tem que mexer em nós, tem que nos podar, isso dói. Muitas vezes Ele tem que tratar da nossa vida, porque nós precisamos acordar para que a gente possa entender que Ele quer que tenhamos muitos frutos. Meus irmãos, abra sua Bíblia em Isaías 48:10. Olha que incrível que diz esse texto, aquilo que Jesus está falando aqui. Ele precisa mexer, e para mexer naquele adubo, ele vai ter que mexer naquela figueira, ele vai ter que colocar mais profundo aquelas raízes, e isso incomoda, isso dói. O que diz Isaías 48:10? Vamos ler? Eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Vocês imaginam? Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus vai provar você a partir de amanhã na fornalha da aflição. Misericórdia, pastor, isola esse negócio. Você não tem uma palavra de bênção para mim, não? Deus não vai derramar aí uma unção sobre a minha vida poderosa, não? Pois é. Por que Deus está nos purificando na fornalha da aflição? Por quê? Porque através das aflições são os momentos que a gente acorda e a gente tem mais intimidade com Deus. Ali o autor de Isaías está falando de quê? Do ourives, quando está preparando o ouro puro que foi tirado da terra, está com muita sujeira. Então ele tem que colocar num caldeirão, ferver, para quando borbulhar, as impurezas serem jogadas fora, e aquele borbulhar daquele ouro puro como mingau é derramado, purificado, e ele nunca mais vai ficar impuro. Então o que ele estava dizendo é o seguinte: nós somos preciosos para Deus. A tribulação vem não porque Deus quer nos castigar, pelo contrário, Deus corrige aquele que ama. Quando você bate num filho, você bate porque você tem ódio do seu filho? Você corrige por quê? Porque você ama, porque você quer que seu filho e sua filha tenham uma vida futura digna e melhor. Então é isso que Jesus estava dizendo aqui. Eu vou adubar, eu vou cuidar, eu vou ter que mexer, vai doer, mas eu preciso fazer isso. Sabe por quê? Porque Jesus está trabalhando em nós, porque Ele não desiste de nós. Ele nos dá uma segunda chance. Você pode estar sentindo doer agora na sua vida, mas entenda isso, é para o seu bem, é para o seu crescimento. Exemplo disso, meus irmãos, que nessa noite, Deus em Cristo está nos dando uma segunda chance. Queridos, de domingo a domingo, semana após semana, Jesus tem adubado o nosso coração, Jesus tem adubado a nossa alma, Jesus tem investido em nossas vidas, e o mínimo que Jesus espera de mim e de você, é que a gente venha dar frutos. É por isso que nesse texto, olha o verso 9, e se der frutos, ficará, mas se não der, pode mandar cortar. Em outras palavras, nós não temos o direito de abusar da paciência de Deus. Se não dermos frutos, o machado do juízo virá, porque Deus é justo. Ele tem dado oportunidade. Muitas pessoas entram e saem das igrejas semana após semana, mas entram e saem sem ter mudança nenhuma. Entram como num clube qualquer, mas não entenderam o amor de Deus, a compaixão, a misericórdia de Deus. Continuam diariamente nos seus pecados, continuam vivendo uma vida longe da presença do Senhor e acham que no final Deus é brasileiro. Deus vai dar um jeitinho e vai me colocar lá no céu. Isso não vai acontecer. O texto está ensinando, se a figueira não der frutos, depois do pedido do viticultor, ele diz o quê? Aí sim, pode cortar. Porque está ocupando espaço, mas eu só peço uma coisa: me dê mais um ano, me dê mais uma chance. E o texto nos ensina que o dono dessa plantação deu essa chance. Meus irmãos, sabe o que me chama a atenção? Que essa história termina aí. Não tem continuação. Não há desfecho dessa história. Não temos aqui uma notícia narrada por Jesus sobre essa chance que o dono daquela plantação deu para aquela figueira. Não tem. Sabe por quê? Porque Jesus deixou em suspense esse final para falar que esta figueira é você, esta figueira sou eu. E a resposta se esta figueira vai dar frutos ou não, só você e eu é que teremos que saber se vamos responder agora ou não. Nós não sabemos o que houve com esta figueira aqui da história, mas Jesus deixou em aberto se esta figueira teve ou não teve fruto, porque eu e você somos essa figueira. E aí a pergunta vai para mim e para você:
Estamos prontos a aproveitar esta segunda chance, essa oportunidade que Deus está nos dando? Em vez de olharmos para fora, olhar para aqueles que estão sofrendo e falar e julgar aquilo que elas estão passando, vamos dar frutos na vida delas. Vamos ser instrumento de cura na vida delas. Ao invés de achar que os outros são mais pecadores, vamos olhar para os nossos pecados e vamos dizer: Deus, me perdoe, porque eu sou mais pecador ainda, porque eu estava cuidando da vida dos outros. Irmãos, nós não somos autorizados por Deus a ver fruto na figueira do vizinho. Pastor, eu tenho dado fruto, mas a irmã Elciane não dá mais do que eu dou, não. Eu dou muito mais fruto que a Elciane. Eu e você não estamos autorizados a ver quem dá fruto e quem não dá. Quem está autorizado a fazer isso é o dono da plantação. É Deus. E Deus está vendo se eu e você estamos produzindo frutos. Ele está nos dando uma oportunidade. Jesus está dizendo aqui: Pai, dê mais uma oportunidade para esta humanidade. Eu pergunto, será que nós estamos produzindo frutos? Frutos de humildade, frutos de amor, frutos de perdão, frutos de união, frutos de misericórdia, frutos de fidelidade. Nós temos que dar frutos porque Deus nos plantou no solo da sua graça. E o mínimo que Deus espera de nós é fruto. Se Deus não está achando frutos em nós, há alguma coisa errada acontecendo conosco. É por isso, meus irmãos, que nesse texto nós vemos Jesus intercedendo pela figueira, Ele dizendo: me dê mais um ano, eu vou cavar, eu vou adubar, eu vou cuidar mais do que eu já tenho cuidado, para que ela possa dar frutos. Se essa figueira deu frutos, não sabemos, ficou em aberto. Mas uma coisa eu sei, essa figueira somos nós. E hoje, nesta noite, é uma noite de graça. É uma noite de oportunidade, é uma noite de restauração, é uma noite de recomeço, é uma noite que Deus está proporcionando para mim e para você um ressurgimento, uma nova história, uma nova vida. Deus quer que você e eu aproveitemos essa oportunidade para amar, para perdoar, para viver uma vida santa. Talvez seja o momento de a gente entender nesse texto que Jesus falou: se não der frutos, então tudo bem, pode cortar, mas agora neste momento, deixe comigo, eu vou cuidar dessa vida. Jesus está cuidando de você. Que é prova maior de que Jesus está cuidando de você, adubando você, cuidando da figueira que é você? Ele te trouxe aqui. Ele está dizendo o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer que você tenha uma nova história, uma nova vida e produza muitos frutos. Você está pronto a se entregar e dizer: Senhor, pode cuidar da minha vida, eu estou disposto a seguir o teu querer e a dar muitos frutos para a tua glória. Talvez você precise dar esse fruto hoje, perdoando alguém da sua família. Talvez esse fruto você precisa dar hoje, perdoando um irmão em Cristo, perdoando a sua esposa, seu esposo, perdoando seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. Eu não sei, mas você sabe, e Deus está falando isso ao teu coração, é hora de dar frutos. Pedir perdão pelos erros que você tem cometido, que nós temos cometido. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a pensar em tudo aquilo que Jesus estava falando. Começou com tragédias, questionamentos, posicionamentos das pessoas em achar que de alguma maneira aquelas pessoas que sofreram eram mais pecadoras. E Jesus então disse: eles não eram mais pecadores do que todos vocês. Todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Nós estávamos condenados para a destruição, para sermos lançados no fogo. Mas pela graça de Deus em Jesus Cristo, eu e você hoje fomos enxertados na videira que é Jesus Cristo. E isso só aconteceu pelo sangue de Jesus Cristo. Eu não sei como você está vivendo a sua vida e como você chegou aqui, mas se sinta privilegiado por Deus, porque Deus está te dando uma segunda chance. E talvez esta possa ser a sua última chance. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nem eu nem você podemos saber se vamos viver até o final deste ano. Mas uma coisa nós temos que ter certeza: vivendo ou não, eu sou e sempre serei de Jesus Cristo. Você tem essa certeza de que Jesus é o viticultor da sua vida, é o jardineiro que cuida da sua vida, é o dono desta plantação que é a tua vida. Ele está aqui nesta noite.
E Jesus diz para você: eu te amo tanto, tanto, que eu tenho adubado você, eu tenho cuidado de você, e você talvez não tenha percebido isso. Não basta ser nascido e criado na igreja, isso não vai te dar salvação. Não basta ser amigo do Evangelho, isso não vai te dar salvação. Não basta ser batista, isso não vai te dar salvação. Não basta ser pastor, muito menos ainda isso vai te dar salvação. Eu e você só somos salvos pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz. Eu e você só temos salvação se confessarmos os nossos pecados e dizermos para Deus: Senhor, eu tenho sido uma figueira brava. Senhor, eu tenho ocupado inutilmente esse espaço, nesse solo, debaixo da videira. Mas nesta noite, Senhor, eu peço a Ti, restaure a minha vida, Senhor. Me dê mais uma chance, mude a história da minha vida. Deus vai mudar a sua história. Ele está aqui, Ele está ouvindo a sua oração. Eu convido a igreja a ficar em pé em nome de Jesus. Eu preciso orar por você. Não tenha vergonha de receber um convite tão lindo e especial como este, porque foi quando eu ouvi este convite aos 8 anos de idade, que eu pude ir na frente, lá na 2ª Igreja Batista de Nova Friburgo, e eu pude levantar a minha mão e dizer: sim, eu creio que Jesus me deu uma nova chance, que Jesus agora é Senhor absoluto da minha vida. E desde então, nunca mais me afastei de Jesus, e nunca me arrependi desse dia, porque Jesus me tem feito muito bem. Ele está aqui conosco neste lugar, e Ele está te dando uma oportunidade para recomeçar a sua vida. Quem sabe você está afastado do Evangelho. Volte, venha, deixe que Jesus, como viticultor, cave ao seu redor, adube sua vida, cuide de você, e creia, você vai sim dar muitos frutos para a glória de Deus. Se você entende isso, e se o Espírito de Deus fala ao teu coração, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero te dar um abraço, eu quero orar por você. O Senhor tem uma nova história para a sua vida. Ele quer recomeçar a história da sua vida agora. Você crê nisso? Ele recomeça a sua vida familiar, o seu casamento. Uma nova história Ele tem para você. Venha, eu quero orar por você. Aqueles que se entregam diante de Deus, Ele coloca a sua vida diante de Deus e diz: filho meu, servo bom e fiel, eu te colocarei sobre o muito. Deus te ama demais, demais. Vem aqui à frente, pode sair do seu lugar. Uma nova história Deus tem para você. Você crê nisso? Venha, essa é a sua noite. Você pode ser membro da igreja, isso não vai mudar em nada se você não nasceu de novo. Venha aqui em nome de Jesus. Venha. Eu quero orar por você. Eu não quero demorar muito, mas eu quero orar por você. Pode sair do seu lugar, vem aqui agora. Se Deus fala ao teu coração, em nome de Jesus. Você sabe, há coisas que estão acontecendo na sua vida, você precisa de Jesus. Jesus está cavando ao seu redor, Ele está adubando a sua vida. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos dá um recomeço. Obrigado a Deus, porque Tu és o Deus da segunda chance. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel, o Senhor é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado a Deus pelo recomeço, pela nova história que o Senhor está escrevendo em nossas vidas. Obrigado por essa página em branco que o Senhor está nos oferecendo nesta noite. Obrigado, Senhor, porque cada manhã as misericórdias do Senhor têm sido renovadas sobre nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque Tu és o Emanuel, o Deus conosco. Tu és sempre presente. Oh, meu Deus, nos perdoe. Nos perdoe, Senhor, se não temos dado muitos frutos. Nós sabemos, ó Deus, sabemos aonde temos falhado.
E nos perdoe, ó Deus, se não temos amado, perdoado, se não temos tido uma vida santa, se não temos produzido os frutos dignos de arrependimento. Perdoe o pecado da tua igreja, Senhor. Queremos te servir, Senhor, de todo o coração. Agora, como ministro do Evangelho, eu coloco essas vidas aqui no teu altar. Vidas preciosas, porque em Cristo derramou seu sangue naquela cruz. Que eles possam experimentar o novo do Senhor a partir de hoje. O teu perdão, o recomeço, uma nova história. Eu oro a Deus pedindo as bênçãos do Senhor, como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, a razão da nossa vida. Amém. Dê um abraço quem está do seu lado. Deseja a ele, a ela, uma semana linda e abençoada, em nome de Jesus. Se você abraçou a mesma pessoa, não vale. Dê um abraço em outra pessoa que está perto de você. Diga para ela que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Ainda em pé, nós vamos adorar ao Senhor encerrando este culto. Mas eu quero só dar mais 2 avisos rápidos para toda a igreja. Quarta-feira nós teremos aqui a muralha de oração. Nós vamos orar por muitos pedidos que a nossa Convenção Batista colocou. E pela graça de Deus, a nossa igreja recebeu este horário, de 6 à meia-noite. Então, quarta-feira nós vamos estar aqui orando, de 6 à meia-noite, de hora em hora.